Voltamos. A UFMG tem desenvolvido estudos sobre o cultivo e a reprodução do coquinho azedo. O fruto é natural da nossa região e corre o risco de extinção. A repórter Letícia Fernandes conversou com a professora Rúbia Santos Fonseca, que falou sobre o processo de fortalecimento do fruto na região. Professora, vocês têm pesquisado o cultivo e a reprodução do coquinho azedo. Fala pra gente um pouquinho desse projeto. Esse projeto ele foi iniciado em 2005 ainda na UFMG, quando a gente implantou o primeiro cultivo, teste de coquinho azedo, que foi implantado pelo professor Paulo Sérgio, e é um cultivo que existe até hoje. Em 2014 foi implantado o segundo cultivo e a partir daí a gente vem acompanhando tudo, tanto plantas na natureza quanto nossas plantas cultivadas, o tempo que elas demoram para reproduzir, para frutificar, a quantidade de fruta, a influência do clima nessas plantas, o espaçamento ideal, a adubação ideal, irrigação, mas tudo isso pensando em desenvolver um cultivo para o produtor rural, para que ele possa manter uma planta nativa nossa, que tenha um baixo custo de manutenção e que possa aumentar realmente a renda. Então a gente está tentando domesticar essa planta para tentar fazer com que ela possa ser amplamente cultivada. Qual o período natural de reprodução do coquinho? Então, naturalmente, comumente ela floresce nesse período agora, esse período mais frio e seco. Então, ela floresce entre maio, normalmente, e a partir daí ela começa a desenvolver frutos. Então, a frutificação comumente entre junho e setembro, a maior safra do coquinho na natureza. Agora, no nosso cultivo, ele já está reproduzindo o ano inteiro, só que a quantidade de fruto produzido varia ao longo do ano e é isso que a gente está investigando. O que está fazendo essa variação acontecer ao longo do período anual dessa planta. E o fruto, ele corre risco de extinção? Sim, o coquinho azedo, ele tem uma distribuição reduzida, é uma espécie que ela é restrita ao norte de Minas e às porções limítrofes nossas com a Bahia e Goiás. Então ela não está no cerrado inteiro, ela tem uma distribuição geográfica muito específica. E vários fatores têm colaborado com isso. O primeiro é que ela depende de outro indivíduo próximo para ela frutificar. Então, se não tiver duas plantas florescendo na mesma época, próximas para o polinizador ou para a abelha levar pólen de uma para outra, ela não vai frutificar. O segundo é que vários fatores têm contribuído para a diminuição dessas populações na natureza. Uma primeira coisa é o pastejo mesmo, o primeiro desmatamento, que realmente tem tirado grandes áreas de cerrado. O segundo é o pastejo, o gado come muito as flores dela, que vem na época seca, come os frutos também, e a coleta dos frutos pelas comunidades, elas têm tirado uma quantidade de frutos muito grande, muitas vezes plantas que produzem os melhores frutos são retirados esses frutos e tem pouco recrutamento. O que é recrutamento? São indivíduos jovens que estão nascendo. A gente vê poucos indivíduos jovens nascendo na natureza. E isso é muito importante porque quando os indivíduos adultos senescerem, eles morrerem, tem que ter indivíduo jovem para manter essa produção. Então é uma planta que atualmente ela está altamente ameaçada de extinção se nenhuma medida for tomada para diminuir esse impacto nas suas populações naturais. E vocês já tomaram algumas medidas para que os produtores rurais consigam reproduzir o fruto, mesmo com essas dificuldades? Então, várias ações, inclusive de extensão, já foram feitas em relação ao cultivo, produção de mudas, já foram realizadas oficinas de produção de mudas. E agora a gente está tentando justamente criar um modo de cultivo e de alta produção do produtor rural. Então, por exemplo, a gente tem vários projetos sendo desenvolvidos e um deles visa o desenvolvimento de um produto, de um spray para polinizar essas plantas para que elas produzam frutos o ano inteiro, alta qualidade de frutos. Então, isso seria o ideal, porque o produtor vai plantar uma planta nativa que tem baixa exigência de água, baixa exigência de nutrientes de solo em relação a plantas cultivadas. Ele vai ter baixo custo para manter e vai conseguir produzir. Essa é a nossa meta, é o nosso desejo. Então a gente tem trabalhado na medida do possível para alcançar esse objetivo. E esse projeto deu início aqui no UFMG de Montes Claros? Sim, é um projeto que iniciou aqui, ele desde 2005, e tem várias linhas de pesquisa, né, como eu já disse, que é o cultivo, é o acompanhamento do crescimento das plantas, é o acompanhamento do efeito do clima nessas plantas e a reprodução propriamente dita, que é a polinização, o desenvolvimento dos frutos. Então ele é de um projeto da UFMG e ele está há alguns anos, agora a gente está chegando aos nossos primeiros grandes produtos, que é realmente um modo de cultivo, produção de mudas e um modo de polinização para garantir alta produção de frutos. E quem trabalha nele hoje? Professor
professores, alunos? Atualmente a gente tem duas linhas, né? A linha do cultivo das plantas e da produção de frutos, o professor Paulo Sérgio trabalha, e eu trabalho mais na linha de reprodução das plantas, de polinização. E tem vários alunos envolvidos que ao longo dos anos estão acompanhando o desenvolvimento de cada planta. Eles acompanham indivíduo por indivíduo que a gente cultiva, o quanto ele produz ao longo dos anos, o efeito da idade. Então são muitos alunos de graduação e alunos de pós-graduação, que é realmente quem está puxando essa pesquisa, né, desenvolvendo em campo essa pesquisa. E qual que é a importância de salvar o fruto aqui para a nossa região? Então, ele é um fruto nosso, né? É um fruto que a demanda dele é gigantesca, ele tem um potencial gigantesco. A gente só não consegue suprir esse potencial porque a gente tem uma limitação da safra e da produção. Então, a gente salvando um fruto nosso, primeira coisa, se a gente mantiver os cerrados onde eles estão, a gente consegue manter vários serviços, inclusive o aumento da captação de água naqueles ambientes, porque os cerrados são cabeceiras. E outros fatores é o aumento da renda mesmo para os produtores rurais com plantas nossas, daqui da região mesmo. Traz uma valorização cultural e até gastronômica, né? Porque é um sabor peculiar do norte de Minas. Acompanhe o nosso conteúdo também através do site www.tvgazetanm.com.br e do nosso canal no YouTube. Você pode participar também através do número 99847-2759. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui.